Pessoal, então sejam todos bem-vindos, dando início mais essa aula aí de laboratório. A aula de hoje, a gente estava previsto no nosso cronograma para falar sobre projetos de controladores. Já subi o guia de prática para o SIGA-A, ok? Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa aula aqui? Por que a gente está falando de projeto de controlador nessa aula? Olha, nós vamos trabalhar com o controlador, daí fazer a introdução, né? Na verdade, agora a análise de sistema em malha fechada, que é ver o comportamento do sistema quando a gente fecha a malha do sistema ali e passa a controlar o sistema, passa a regular ou passa a fazer tracking do sistema, que é o segmento de referência. Isso é feito com o objetivo de a gente melhorar a performance do sistema. Então, quando eu comparo um sistema em malha fechada com um sistema em malha aberta, o intuito é que o sistema em malha fechada responda melhor que o sistema em malha aberta. Então, aquelas características que foram analisadas no guia de prática 4, máximo overshoot, tempo de acomodação, tempo de subida, o máximo sobre sinal, o undershoot, né, que é o máximo subsinal ali, que é o vale negativo do pico durante a oscilação, que esses parâmetros sejam alterados de forma a atender a demanda, a necessidade ali do controle, do que é proposto para o sistema. Contudo, nesse momento em análise, a gente quer ver como o sistema vai comportar. Então a gente vai aprender a fechar a malha de controle, mas sem a preocupação em tratar essas especificações de malha fechada. Por que isso pode ser feito nesse momento? Porque existem alguns métodos gráficos, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, que são aplicados nesses sistemas aí de primeira ordem com atraso. Então, é para esse tipo específico de sistema, usando esses métodos mais simples, em que eu não tenho que me preocupar com especificações de desempenho, mas que eu consigo projetar e implementar ali, né, um controlador do tipo proporcional integral, do tipo proporcional integral derivativo. Então, nessa aula, o nosso intuito é de saber como fechar a malha de controle e também comparar, olha, fechei a malha de controle usando essa técnica, o que aconteceu com o meu sistema? Ele ficou melhor ou ele ficou pior? Porque, única e exclusivamente, o fato da gente fechar a malha de controle não significa, de imediato, que ocorrerá uma melhora na performance do sistema, quando eu comparo malha fechada com malha aberta. Em alguns casos, dependendo de como foi projetado, como está definido o controlador, indiferente qual seja, eu posso ter um comportamento, uma performance em malha fechada pior do que eu tenho na resposta do sistema em malha aberta. Tá? Então, vamos tentar fazer essa análise nessa prática aqui hoje, nesse guia de prática de projetos de controladores. Bom, então, visto essas condições iniciais que a gente tem aí, o objetivo do nosso experimento hoje é trabalhar com sistemas superamortecidos com atraso. Projetar controladores do tipo proporcional, que é o controlador P, e controlador proporcional integral, que é o PI, usando métodos gráficos, tá? Então, o que a gente está baseando em métodos gráficos para projeto de controladores. Programar a resposta temporal da malha fechada e avaliar a performance da malha fechada de controle, que é diferente de tudo que a gente fez até aqui no curso, porque até então, até esse presente momento, a gente trabalhou somente com sistemas em malha aberta, a gente não fechou nenhuma malha de controle. Bom, a parte sobre revisão de métodos, eu estarei enviando a parte de revisão de métodos,
que é onde está esses métodos gráficos, eu estarei enviando em um arquivo separado. Vou estar fazendo a inclusão desse arquivo agora à tarde, na pá da tarde, no SIGA, que vai ser esse arquivo aí, Projeto Sintonia de Controladores. Lá tem todo o texto, junto com os gráficos, as análises de gráficos, junto com as tabelas. Basicamente, de onde vem, por que eu estou usando esse termo aqui, métodos gráficos? Porque lá na prática 3, no guia de prática 3, quando a gente aplicou, né, para fazer a identificação do sistema, a gente utiliza métodos gráficos. No nosso caso, lá da prática 3, nós usamos a resposta ao degrau de 3 parâmetros e usamos o método de Miller. Foram os dois métodos que nós utilizamos lá no guia de prática 3. A partir da resposta ao degrau, a gente consegue definir os seguintes parâmetros. O ganho estático do sistema, que é o K, a constante de tempo do sistema, tal, e consegue definir o atraso do sistema. Então, basicamente, eu obtenho uma função de transferência de primeira ordem para o meu sistema ali com atraso, né? Que aí eu tenho os três termos, eu tenho ganho, atraso e constante tempo, e tenho a função de transferência para um modelo local ali em torno do meu ponto de operação. A partir desses três parâmetros, ganho estático, atraso e constante de tempo, a partir dessas três informações que foram originadas de uma resposta gráfica, eu consigo, então, de acordo com cada método, definir qual é o meu ganho proporcional, qual é o ganho integral, qual é o ganho derivativo, separadamente. Então, eu posso montar um controlador do tipo P, do tipo PI ou do tipo PID, tá? Lembrando que, nessa abordagem, eu não levo em consideração as especificações de malha fechada. Esses métodos gráficos, eles são para a gente um pontapé inicial. Depois, na prática, você tem que ir lá e fazer uma sintonia fina, né, para você conseguir ajustar e melhorar a performance do controlador. Ele é um pontapé inicial. Bom, então eu vou estar disponibilizando na pá da tarde toda essa teoria aí sobre o projeto de controladores, esses métodos gráficos, a partir que, na verdade, utiliza só esses três parâmetros que eu falei aí para vocês no SIGA. Sistema fanplate, que é o sistema que a gente está controlando. Então, nós vamos estar fazendo um estudo de projeto de controlador do tipo proporcional e do tipo do controlador proporcional integral, derivativo. Na verdade, só o proporcional integral e o proporcional, só o P e o PI. Contudo, para sistemas super amortecidos, tá? Portanto, já que eu quero trabalhar com um sistema super amortecido, a fanplate está configurada para apresentar uma dinâmica de característica ali de sistema super amortecido, de acordo com aqueles parâmetros do guia de prática 3. Então, na hora de fazer a simulação, vocês terão que usar os parâmetros definidos no guia de prática 3, juntamente com o modelo obtido no guia de prática 3. Então, agora a gente precisa do resultado lá da prática 3 para dar sequência aqui na prática 5. Então, vamos dar início aqui quais são as atividades da prática 5. Então, considerando que cada dupla tem um ponto de operação definido, né, que foi escolhido lá no início das nossas atividades de laboratório, a partir do resultado da prática 3, vocês vão escolher para mim o melhor modelo de primeira ordem que vocês obtiveram. Então, vamos supor, eu estou controlando o sistema fanplate na posição 30 graus. Lá na prática 3, eu tive que obter 2 modelos usando o método de resposta ao degrau de 3 parâmetros e 2 modelos usando o método de Miller. Para quem? Para o ponto de operação 30 graus. Aí eu fiz a validação e fiz a análise de performance para ver qual era, dentre esses 4 modelos que eu obtive, qual modelo melhor descreve o comportamento do meu sistema. Eu vou escolher o melhor. Não me interessa se esse melhor eu obtive ele
através do método de resposta aos 3 parâmetros, ou se eu obtive esse melhor modelo usando o método de Miller. Simplesmente vai lá e fala, olha, eu tinha 4, analisando o resultado que eu tenho da prática 3, meu melhor modelo é esse daqui. Pronto. A sua atividade 4 começa com essa escolha. Escolheu? Todas as atividades e todas as simulações serão realizadas única e exclusivamente para esse modelo. Acho também que todos os modelos obtidos, no caso aqui das duplas, né, me referindo a termos de duplas, foi obtido um modelo de primeira ordem sem atraso. Até mesmo numa conversa, numa dúvida levantada pelo Anderson aqui a respeito de simulação. Por quê? O atraso natural desse sistema ele é desprezível, ele é muito, mas muito pequeno. Então eu falei, olha, pode desprezar o atraso e fazer o sistema, justificando, né? Pode fazer o sistema de primeira ordem sem atraso. O que nós vamos fazer? Para a aplicação dos métodos gráficos, é preciso que o modelo tenha atraso. Então eu estou padronizando o atraso para todos os modelos, indiferente o ponto de operação. Então a única coisa que você vai incluir no seu modelo, você vai alterar para mim incluir no modelo, é a exponencial de menos θs, em que o θ, o atraso, para o modelo será de 0,15 segundos. Então você escolheu o melhor modelo, você vai acrescentar nele esse atraso aí de 0,15 segundos, 150 milissegundos aí na verdade. Bom, questão 3, ela é teórica, tá? É para definir e descrever o método de aproximação por Padê. A aproximação por Padê é uma técnica matemática, assim como expansão em série de Taylor. Então, o item 3 ele é teórico, é a descrição do método. O que é expansão, a aproximação, né, em série ali, por Padê. O que isso faz? Ela pode ser aplicada para qualquer coisa. Então, existe uma formulação matemática para essa aproximação por Padê. Bom, uma vez que foi feita essa revisão, que você entende agora, sabe de onde veio esse conceito por Padê, o Padê ele é comumente aplicado no controle para fazer a aproximação do estrado, do atraso, que é exponencial de menos θs, aproximando isso por uma função de transferência, a qual é uma função linear. Isso é facilmente implementado uma vez que você está usando a biblioteca Python Control System. Você tem um comando lá que é o comando control padê. Você entra com os parâmetros e sai com o numerador e tem como retorno dessa função o numerador e o denominador da função de transferência, que faz uma aproximação do estado, do atraso, desculpa. Lembrando que o atraso ali é exponencial de menos θs. Bom, então o que vocês vão fazer? Vocês vão usar para mim essa função control.padê e vão obter aproximações de ordem n igual a 1, 3, 5 e 9 para o atraso definido no item 2. Então, um atraso lá de 150 milissegundos, vocês vão aproximar eles por funções de primeira, de funções de transferência de primeira ordem, terceira, quinta e nona ordem. Ok? Basicamente isso daqui. Obteve as funções, então qual é o resultado do item 4? 4 funções de transferência, que essas 4 funções de transferência descrevem uma aproximação para o atraso. Sim, Natan? Ô Lucas, nesse caso você só pediu ordem, digamos assim, ímpar. Tem algum motivo? Não, foi para dar espaçamento entre uma e outra ali mesmo. Porque não justifica eu analisar ordem 1 com ordem 2, ordem 3 com ordem 4. Então foi para dar passos maiores aí para vocês perceberem a diferença entre uma e outra. Mas o fato de ser par ou ímpar aí tanto faz. Ok? Beleza. Bom, então a gente tem, agora obteve, eu sei que eu tenho um atraso de 150 milissegundos, que não é tão trivial para eu estar fazendo na minha simulação. O modo de fazer essa simulação é utilizando uma função de transferência como aproximação para o atraso. É o que vocês acabaram de fazer para mim. Então vocês obtiveram
no item 4, uma função de transferência que aproxima o comportamento da exponencial do atraso presente no meu sistema, no meu modelo. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão simular para mim, então, o sistema fanplate com atraso, usando as funções aproximadas obtidas no item 4 e comparando as respostas de cada aproximação ali que você tem. Como aqui vai estar entrando com novos conceitos da biblioteca Python Control, eu estarei disponibilizando até sexta-feira um vídeo tutorial sobre como fazer essa implementação, a inclusão do atraso no sistema. Então, como que eu pego essa função de transferência e coloco lá no sistema fanplate? Basicamente, eu vou colocar essa função, que representa para mim um atraso, em série com um sistema não linear, que são aquelas equações diferenciais. Então, quando eu coloco essa função que descreve o atraso em série com o meu sistema não linear, eu estou incluindo forçadamente atraso no meu sistema. Então, nós vamos trabalhar no experimento de hoje o sistema fanplate com atraso. O atraso aqui, gente, vocês podem entender ele como um atraso de transporte. O ventilador ligou, aumentou a velocidade, mas ele tem que percorrer uma certa distância antes de alcançar ali para mim a placa. É como se ele estivesse percorrendo uma tubulação. Então existe um atraso até que esse novo fluxo de vento, né, a partir do momento que eu aumentei a tensão do ventilador, chegue e alcance para mim a placa. É como se eu estivesse mexendo na distância na posição do ventilador, deixando ele mais distante da placa. Ok? Então eu vou disponibilizar esse vídeo aí com instruções. Focado no quê? Focado na programação Python, tá? Então, tem um atraso, tem a função de atraso, como é que eu entro com isso no sistema? O meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês em relação à programação Python usando a biblioteca Python Control. Pra vocês não ficar perdendo muito tempo com a programação. Então, eu vou fazer esse vídeo tutorial aí para vocês. Bom, no item 6, vocês vão comparar para mim a resposta do sistema sem atraso com o sistema com atraso. Qual é a diferença ou quais são as características que diferenciam a resposta do sistema com atraso para o sistema com atraso? Então, sistema atrasado e sistema sem atraso, que era o que a gente já vinha simulando. Como é que fica a resposta para cada um desses sistemas? Vocês podem fazer isso usando para mim apenas, fazendo essa avaliação usando uma entrada ao degrau. Dá um degrau e vê, olha, o sistema aqui comportou desse jeito, sem atraso, e com atraso ele comportou desse jeito. Para tal, vocês vão utilizar apenas a aproximação de quinta ordem. Vocês não vão fazer essa comparação usando aproximação de primeira, aproximação de terceira, aproximação de quinta, aproximação de nona. Não, então é só dois sistemas. Você está comparando o sistema de quinta ordem, a aproximação de quinta ordem, com o sistema sem atraso nenhum, tá? No item 6. No item 7, sabendo que agora eu estou trabalhando com um sistema atrasado e que esse atraso meu ele é de 150 milissegundos, vocês vão utilizar para mim as técnicas de projeto de controlador para projetar controladores do tipo proporcional e proporcional integral. Obrigatoriamente usando o método da curva de reação do processo de Zier-Nichols. Esse processo, as equações matemáticas envolvidas aqui, tanto por proporcional quanto proporcional integral, estão apresentados na tabela 8.6 do material que eu irei disponibilizar no SIGA-A. O método de Zier-Nichols, ele é obrigatório a utilização por todas as duplas. Contudo, vocês vão projetar controladores usando um segundo método, em que a dupla pode escolher qualquer um dos seguintes métodos. O método CHR, que está presente na tabela 8.9, o método de Cohen-Kuhn, que está na tabela 8.11, e o método 3C, que está na tabela 8.12. Escolhe um desses três métodos,
qualquer um dos três para comparar com o projeto de controlador via a proposta ali de Zier-Nichols. Então, ao final do item 7, vocês têm que ter 4 controladores. 2 proporcional e 2 proporcional integral. Ok? Bom, fez o projeto de controlador, vocês vão apresentar para mim o diagrama, né? Desenhar o diagrama de controle para a malha fechada. Lembrando que a gente está tentando reproduzir a prática. Reproduzir a prática significa que o sinal desse controlador tem que chegar no meu sistema real. Lembrando que o sistema real aqui são as equações não lineares, as equações diferenciais não lineares que a gente tem, tá? Só tô deixando aí como um lembrete, porque senão vocês fazem ela igual tá no livro lá de análise, usando a função de transferência do modelo local. Não é isso que a gente quer. A gente quer representar aqui como que eu estaria implementando isso lá na prática, dentro do laboratório. No laboratório, eu estou lidando com um sistema físico, e o sistema físico ele é não linear. Então, como que fica essa malha de controle aqui para eu poder fazer a simulação? Ok? Bom, desenhei o diagrama de controle, eu agora tenho que fazer a programação da minha malha fechada. Então, eu vou programar e simular a resposta do sistema não linear em malha fechada, para cada controlador obtido no item 7. Então, os 4 controladores obtidos aqui, para as seguintes condições. São 2 testes com o controlador. O primeiro teste, eu vou usar uma referência que é uma sequência de degraus. Bom, eu, Lucas, professor, decidi qual é a sequência de degraus que os controladores serão avaliados. Vocês vão ter que criar exatamente essa sequência de degrau que está aqui, que é o 0 é o ponto de operação desejado, o 1 é o degrau positivo que você deu, o menos 1 o degrau negativo, e o 0.5 e o menos 0.5 o degrau intermediário. Então, por exemplo, vou falar que eu estou trabalhando no sistema e controlando ele em 30 graus. Meu ponto de operação é 30 graus. E que eu dei um degrau, né, a minha variação em torno ali foi de 5 graus. Então, eu estava em 30 graus, fui para 35 graus. Esse é o meu degrau positivo. E quando eu dei o degrau negativo, eu saí de 30 e vim para 25 graus. Ok? Então, eu tenho que reescrever esse vetor R com as devidas amplitudes em torno do meu ponto de operação. Então, no meu caso aqui, sendo 30, o 0 é 30, é meu ponto de operação. Degrau positivo, fui para 35. De 35, eu volto para o ponto de operação de novo, que são os 30 graus. Depois eu entro com um degrau negativo. Então, eu estou saindo de 30 e indo para 25 graus. De 25 graus, eu estou indo para meio degrau positivo. Meio degrau positivo equivale para mim a passar o ponto de operação e somar meio degrau positivo. Então, 32 graus e meio, que seria equivalente ao 0.5. Dos 32 graus e meio, eu vou chegar novamente nos 35 graus. Dos 35 graus, eu vou para menos meio degrau. Menos meio degrau equivale a 30 menos 2,5, então 27,5. Então, eu saio de 35 graus e quando eu der o degrau de menos meio, eu vou estar controlando o sistema em 27,5 graus. E finalizo a sequência de degraus retornando com o meu sistema para a posição de controle desejada ali, que são os 30 graus. Então, cada dupla, tá, deve fazer esse ajuste de amplitude, igual o exemplo que eu dei aqui, que eu falei. No caso, eu usei como exemplo aqui a posição de 30 graus. Não sei nem se tem alguém controlando exatamente em 30 graus. E cada dupla aí também tem que prestar atenção na amplitude, porque tem regiões dessa placa que ela é mais sensível do que outras. Então, pode ser que um grupo teve que dar um degrau que promoveu uma alteração de 3 graus
e outra dupla, dependendo do ponto de operação. O degrau que ela deu foi um degrau de 5 graus. Então tem que fazer esses devidos ajustes aí de acordo com a particularidade do ponto de operação de cada um. Esse é o primeiro teste. O primeiro teste é só deixar o sistema seguir essa sequência de degraus. Em malha fechada, é claro. Bom, já no item B, o intuito é fazer uma análise de rejeição à perturbação. Então, eu considero que o sistema está num ponto de operação, no meu caso ali 30 graus, e vou alterar a massa da placa. Fisicamente, para um sentimento aí de vocês, entender o que está acontecendo, eu tô com o meu sistema sendo controlado. Então, acompanhe a tela e a câmera, por favor. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso aqui, ó. Então, imagina que essa folha aqui, ela é para mim a placa. A minha placa está sendo controlada aqui, ó. Então, eu estou controlando a minha inclinação. Estou com a minha inclinação sendo controlada. E no meu ponto de operação desejado. Meu sistema já está estável lá nos 30 graus. De repente, eu vou chegar e vou colocar uma moedinha sobre essa placa. Então, eu estarei, durante a simulação, alterando a massa da placa. Então, é como eu chegar e colocar uma moedinha lá em cima, perturbando o sistema. Como que isso vai funcionar? Os 2 primeiros segundos de simulação, o seu sistema já se encontra no ponto de operação em malha fechada. Ou seja, ele está perfeitamente controlando em torno do ponto de operação. Quando der um instante, 2 segundos, eu vou lá e solto a pratinha, essa moeda, né, em cima da minha placa. Então, eu estou alterando a massa do sistema, eu estou perturbando o sistema. E eu vou deixar essa moeda, essa pratinha, em cima da minha placa, perturbando o sistema, até um instante, 12 segundos. No instante, 12 segundos, eu vou lá e vou retirar essa pratinha de cima da placa. Como que o meu sistema vai comportar durante esse procedimento? Como que esses controladores, o proporcional e o proporcional integral, como que eles vão reagir a essa perturbação, a esse fato de eu ir lá e colocar uma moeda sobre a placa que eu estou querendo controlar? Porque eu estou mudando a massa da placa. Então, como que ele vai comportar? Ele vai conseguir corrigir ou ele não vai conseguir corrigir? Como é que ele vai comportar? É essa análise que eu quero que vocês façam. Notem, tá? Tanto para o item A quanto para o item B, vocês, tá? Particularmente, novamente, tem que fazer o devido ajuste da duração do degrau em termos de tempo, quanto da amplitude. Ambos parâmetros dependem do ponto de operação em que o sistema está sendo controlado. De novo, tem um sistema que eu vou conseguir estabilizar ele, o ponto de operação que eu consigo estabilizar ele em 2 segundos, tem sistema que eu vou conseguir estabilizar ele em 8 segundos. Para o mesmo sistema. Por quê? Ele é não linear. Então, se você vai usar uma janela de 10 segundos, ou se você vai usar uma janela de 3 segundos de tempo em cada degrau, é a dupla que tem que definir de acordo com a constante de tempo do modelo naquele ponto de operação específico. Ok? De novo, se eu estou fechando a malha de controle, meu objetivo é que vocês não percam tempo quebrando a cabeça e entender como a biblioteca funciona. Então, para fechar a malha de controle, eu também vou fazer um vídeo e vou disponibilizar preferencialmente até sexta-feira, para mostrar a vocês qual é o procedimento para se fechar uma malha de controle usando a biblioteca Python Control. Tá? Então, vou deixar um vídeo tutorial de como que você faz essa programação usando a biblioteca. Bom, item 10 é avaliar a resposta da malha fechada e retirar, né, quando possível, as informações do transitório introduzido no guia de prática 4. Quais informações? Qual é a constante tempo da malha fechada? Qual é o máximo sob sinal? Qual é o tempo de subida? Qual é o tempo de acomodação do sistema em malha fechada? Aqueles parâmetros que vocês analisaram, tá? Que vocês conseguem retirar de gráfico, de informações do sistema de malha fechada que foram introduzidos no guia de prática 4. Para tal, vocês podem focar na análise, tá,
da resposta temporal obtido no primeiro degrau do item 9A. Porque quando você fizer essa sequência de degrau, você está dando um degrau positivo. Então, olhando só esse degrau positivo, que é essa alteração aqui, do ponto de referência para o degrau positivo, você vai tentar, né, extrair todas essas informações características, porém agora da malha fechada. Deu sobressinal? Qual que é o máximo sobressinal? Qual foi o tempo de subida? Qual o tempo de acomodação do sistema? E dentre aqueles outros parâmetros que a gente teve lá para analisar, o que vocês conseguirem tirar de informação, façam essa informação a partir da análise desse primeiro degrau aqui do item 9A, obtido no item 9A. Então, o item 10 ele é uma análise característica. O item 11 ele é uma análise quantitativa de performance. A turma mais cedo, a G2, falou para mim que o Walter, né, em teoria, ele entrou na última aula, imagino que dessa semana, ele entrou com um conceito de erro em regime permanente. Então, o conceito de erro de regime permanente vocês já têm. O que a gente vai fazer aqui agora? É calcular esse erro de regime permanente junto com o erro de regime do transitório. A equação, que na verdade isso aqui resume-se a um somatório desse erro de regime permanente ao longo do tempo, então é um somatório. A equação para a implementação desse somatório, tomando como referência o livro do Dorff, a equação está disponível no capítulo 5 do livro do Dorff, tá? Então, o IAE, que é esse erro de regime permanente, e o ITAE, que também está relacionado ao erro de regime permanente, as equações para cálculo desses dois índices está disponível no capítulo 5 do Dorff. No livro do Ogata também tem, eu só não sei aqui de cabeça qual é o capítulo que lá tem, mas se você olhar índices de performance, você vai achar lá tanto o IAE quanto o ITAE, como outros mais índices aí de performance em que se analisa o erro de regime permanente ali e transitório, tá? E que são somatórios. No final da história, isso aqui é um somatório do erro. Então, a cada instante ali, você pode, ou durante o teste, ou no final do teste, você pode fazer essa operação e fazer um somatório ali, coisa bem tranquila. Lembrar de comentar para mim cada linha de código para me entregar juntamente com o relatório o código de simulação da prática 5. Ok? Então, vamos por partes agora. Alguém tem dúvidas sobre o guia de prática 5? Algum levantamento, alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao guia de prática 5? Bom, ninguém manifestou, então eu vou entender que ninguém está com dúvidas sobre o que é para fazer no guia de prática 5. O guia de prática 5, gente, ele ficou grande. Então são muitas atividades aí que vão dar trabalho para vocês. O que eu falei com a outra turma? Semana que vem estava prevista entrar com o terceiro relatório nosso, né, na verdade. Ele é composto por 3 práticas. Seria a prática 5, a prática 6 e a prática 7. Como a prática 5 ficou grande, eu vou reduzir uma prática. Então, semana que vem, eu não vou entrar com uma prática nova. Eu vou deixar a próxima aula, o próximo encontro síncrono, para tirar dúvidas dos problemas de implementação que vocês terão com a prática 5. Tá? Então, é para demonstrar aqui, caso alguém tenha dúvida e precise esclarecer algum ponto, que vocês façam isso comigo aqui na próxima aula, no nosso próximo encontro 5. Então, acaba que o terceiro relatório também ele vai ser feito em cima de 2 guias de prática, que vai ser o guia de prática 5, que eu estou passando hoje, e o guia de prática 6, que eu vou passar daqui 15 dias. Semana que vem, eu não entro, como estava previsto inicialmente, com guia, com análise frequencial, e vou ficar por conta de dúvida de implementação desse guia de prática aqui.
Outra informação, talvez o Raoni já tenha falado. Estamos trabalhando aí para fechar o trabalho final. Eu, Raoni e Walter. Devemos fazer isso essa semana ainda, no mais tardar, início da próxima semana. E vamos disponibilizar já as instruções, né, do trabalho final da disciplina. Lembrando que esse trabalho final, em um único trabalho, um único arquivo, ele vai ser avaliado em teoria, em teoria de análise, em laboratório de análise e em laboratório de fenômenos de transporte. Então, é um trabalho que ele vale 20 algum... Eu não sei a nota certinha do Walter, eu sei que é 20 e poucos pontos. Em laboratório, ele vale 30. Em laboratório de análise, ele vale 30. E em laboratório de fenômenos, ele vale 30. Então, é um trabalho que em disciplinas diferentes, ele está valendo quase 90 pontos. Porque ele vai ser corrigido e avaliado por 3 disciplinas. 90 pontos. Ele tá distribuído em 3 disciplinas. Se você soma as notas picadas de cada disciplina, ele vale quase 90 pontos em disciplinas distintas, tá? É no somatório. Não é uma disciplina só que o trabalho está valendo 90 pontos. Vamos deixar isso aí claro. Então, é um trabalho que ele vai pingar em 3 disciplinas diferentes. Então, para vocês terem cuidado aí no gerenciamento desse trabalho. Sim, Natan? Lucas, você falou que semana que vem vai ser aula de dúvidas desse relatório. Sim. Eu posso dar uma sugestão? Pode. É que essa semana tá bem apertada pra gente e eu não creio que até semana que vem a gente vai ter conseguido desenvolver bem essa prática. Pra ter dúvidas, sei lá, até o item 10, até o item 11, não sei. Então, a sugestão que eu dou é, tipo assim, semana que vem você apresenta a prática 6 e depois segue 2 aulas de dúvidas. Pra mim, sem problema. Aí, tipo assim, se a turma concordar, não sei, se abrir uma enquete no Siga... Não, eu posso fazer isso, sem enquete, sem nada. Eu posso fazer isso. Se vocês estão apertados, eu entro com a guia de prática 6 na próxima aula e depois fico por conta aí só de dúvidas. Não, tudo bem, então. Então é mais fácil eu fazer isso do que abrir enquete. A gente toma a decisão aqui agora. Ok? Então, turma, eu estou alertando vocês sobre o trabalho. Por quê? É um único trabalho, são 10 páginas de texto, mas que vai ser avaliado em 3 disciplinas. Laboratório de análise, comigo. Teoria de análise, com o Walter. E laboratório de fenômenos de transporte, com o Raoni. Então, quem cursa as 3 disciplinas será pontuado nas 3 disciplinas. Quem só cursa laboratório, quem só cursa teoria, vai ter que fazer o trabalho do mesmo jeito, porque o tamanho é o mesmo. O que a gente está fazendo é aproveitar a mesma atividade em disciplinas diferentes. Tá? Então, se eu faço só teoria ou se eu faço só laboratório, eu vou ter que fazer a atividade que vai ser dada. E eu vou receber ponto só em laboratório. Se eu faço laboratório e teoria, eu vou receber nota desse mesmo trabalho em laboratório e teoria. Agora, se eu sou um aluno regular, estou matriculado em análise de sistema, em laboratório de análise de sistema e em laboratório de mecânica dos fluidos, esse mesmo trabalho ele é pontuado nas 3 disciplinas. Ok? Então é só para deixar claro. Porque quem está fazendo 3 disciplinas, um único trabalho ele resolve um trabalho final de 3 disciplinas. Então dá para fazer um trabalho mais bem feito, vamos dizer assim, porque você vai ter mais tempo para se dedicar ao trabalho. Quem faz uma ou 2 disciplinas, seja quais forem a combinação aí que você tem, você de qualquer forma tem que fazer o trabalho final para entregar. Então você vai ser avaliado só naquele trabalho mesmo, é o trabalho final da disciplina. Mas quem está matriculado em mais de uma disciplina, ele tem o benefício de fazer um trabalho só para 2 ou 3 disciplinas. Com isso, tá? Cuidado
Porque o trabalho ele ganha um peso importante. Tá? Ele ganha um peso importante para vocês. A gente diminui o número de trabalhos, mas em compensação você pensa que você vai ter que pingar em 3 disciplinas diferentes ou em 2 disciplinas diferentes. Ok? Dúvida? Bom, então para finalizar aqui, deixo a pedido aí do Natan. Semana que vem eu entro com a prática 6, apresento a prática 6 e as 2 próximas aulas na sequência fica por plantão de dúvidas. Para mim não tem problema nenhum, fica até melhor para mim, para te falar a verdade. Então semana que vem eu faço a apresentação do guia de prática 6. Se alguém já tiver conseguido iniciar a implementação de guia de prática 5 e tiver dúvida, eu já tento esclarecer essas dúvidas, mas fica previsto aí 2 aulas sequenciais, né? A aula daqui 15 dias e a aula daqui 21 dias para dúvidas de entrega do último relatório, relatório 3, que é o guia de prática 5 e o guia de prática 6. Bom, a aula está encerrada aqui. Alguém tem dúvida sobre e precisa de esclarecimento sobre alguma coisa aí do trabalho que tem que ser entregue esse final de semana, no próximo sábado? O Matheus aqui. Sim, Matheus. Eu respondi ontem o Matheus de Paulo lá. Você conversou com ele? Sim, conversei. Na verdade, é uma dúvida a respeito da modelagem em si. Aquela questão de trocar a nossa variável de entrada... Não, de trocar a variável a ser controlada, a gente mudou para velocidade. Só que é uma dúvida bem específica da nossa modelagem mesmo. Aí, tem problema em falar aqui junto com o pessoal? Uai, pode me mandar. Dependendo do que vier, eu consigo te responder. Dependendo, não. Então manda aí a pergunta e vamos ver o que é. Você viu ou você participou da modelagem que o Walter desenvolveu a respeito do motor CC? Que a gente entra com uma tensão de armadura, uma corrente de armadura. O formato elétrico tem o circuito elétrico e o sistema mecânico do motor. Aí, quando eu vou considerar na minha modelagem a corrente de armadura, ela tem uma derivada, a derivada da minha corrente de armadura. A minha variável de entrada é a tensão. Como eu estou aplicando ela direto no meu ponto de operação, ela tem um valor específico. Aí a minha dúvida é a seguinte: eu posso considerar então essa derivada da corrente de armadura como nula, como zero, para o meu sistema? Ô, Matheus, tem muito tempo que eu não mexo com esse modelo. Mas eu tenho quase certeza que não. Porque se você não tem corrente, você não tem excitação ali do motor aí. Não, mas não seria a questão de não ter corrente. Eu não tenho variação de corrente. Que seria a questão do DIA-DT, né? Uhum. Eu preciso de voltar no modelo para ver o que isso vai implicar. Assim de cabeça eu não consigo te responder. Se você quiser me mandar ele, se você já tiver com isso pronto em algum arquivo, quiser me mandar isso, eu olho ele direto e vejo qual que é a implicação que vai ter em considerar que a corrente ela é constante. Uhum. Não, beleza. Então eu vou conversar com o Matheus. A gente te envia então um e-mail. Tá, e você pode enviar para mim colocando o Walter em cópia também. Porque, de qualquer forma, se o Walter ver primeiro, ele responde. Se eu ver primeiro, que vai dar disponibilidade aqui. A gente faz essa análise. Aí você descreve lá o que é o problema, certo? Porque qualquer um dos dois aí responde à medida do possível, para não ficar atrasando vocês. Tudo bem, obrigado. Tá, Matheus? Beleza. Eduardo. Lucas, minha pergunta é porque sobre a modelagem final, a gente obteve 2 modelos de segunda ordem, que o nosso sistema é amortecido. E a gente obteve 2 modelos, um utilizando um degrau positivo e outro utilizando um degrau negativo. E os 2 modelos, eles deram extremamente parecidos. E o nosso sistema é linear. Aí eu queria saber se, por ele ser linear, isso é um comportamento comum. É algo meio previsível. Se o seu sistema ele é linear, e é uma característica do linear dentro das propriedades ali, eu não lembro agora se é a da homogeneidade ou uma daquelas propriedades lá do linear. Mas esse fato que você observou significa que, realmente, se você olha o comportamento dinâmico do seu sistema, ele está com um comportamento bem linear.
Então, tanto no fato de você aumentar o seu sinal de entrada, quanto você reduzir o seu sinal de entrada, né? Na mesma amplitude, você está mantendo essa proporcionalidade aí do seu modelo. A única informação que você tem, e que é coerente, e que confirma que o comportamento dinâmico do seu sistema ele é bem próximo ao linear, que é o que você observou aí com essa modelagem, com esses parâmetros que você tirou aí, tanto do degrau positivo quanto do degrau negativo. Então, é a única conclusão que você consegue obter dessa análise que você colocou aqui. É essa questão da linearidade do comportamento dinâmico do sistema que você está estudando. Entendi. Aí seria justamente isso que eu tenho que discutir no meu relatório, certo? Algo nessa linha aí, sim. Algo nessa linha aí. Tá bom, era isso. Obrigado. Certo? Isso só não é comum, tá, Eduardo? Principalmente na prática. Porque quando você faz a modelagem caixa branca, você desconsidera muita coisa para simplificar o modelo. Então, essas simplificações que são feitas, normalmente acaba jogando fora muita não linearidade. De experiência minha, prática, compartilhando aqui com você, a gente tem poucos sistemas práticos, reais, que lhe vão lhe dar essa característica que você está observando aí na sua simulação. Tá? Então, às vezes, no degrau de subida o cara é linear, mas no degrau de descida o sujeito não é tão linear como ele está mostrando. Então, isso pode acontecer justamente devido a essas simplificações. Ele vai ser próximo de um linear, mas talvez não seja tão linear, não se comporte tão bem quanto esse comportamento linear que você está observando aí na prática. Realmente, depois que você pegar esse sistema seu e for trabalhar com ele na prática. Tá? É só uma observação aí para você tomar um cuidado. Pode ser que ocorra, mas pode ser que também não ocorra. Sim, tipo, os nossos modelos, eles deram muito parecidos entre si. Comparando com o modelo com sistema de referência, deu uma diferençazinha, mas deu para representar relativamente bem. Ótimo, sem problema. Beleza. Nesse caso aí, Eduardo, se você quiser fazer algo mais, uma dica que eu te dou, já que os dois modelos estão próximos, vale você ver como que eles estão errando, né? Se está dando sobre sinal positivo, se o erro de offset ele é positivo, se o erro de offset é negativo, se está tendo esse erro, ou mesmo no transitório, de que lado que está esse erro, se ele é positivo ou se ele é negativo, que dependendo de como for, se um modelo está dando erro negativo e o outro está dando erro positivo, você pode fazer a média dos dois modelos. Então, você pode obter um terceiro modelo a partir, vamos dizer assim, de uma média desses dois que você tem, que já está representando bem. A média ela vai ponderar as características que você deixou passar ali no degrau de subida e no degrau negativo. Dependendo de como tiver, eu não vi o gráfico, mas dependendo de como tiver essas respostas, você pode obter um terceiro modelo, que seria um modelo médio desses dois que você já obteve, que se comporta melhor do que qualquer um dos dois. Tanto para subida quanto para descida. Então, depois se você quiser fazer essa avaliação aí gráfica, e mesmo lá, você pega lá o ganho. Qual que é o ganho médio que eu tenho aqui? Qual que é a constante de tempo média? Qual que é o atraso médio, se for o caso, que eu tenho? Beleza. Fez a média? Tá batendo ou tá pior? Então, você pode tentar obter um modelo por isso. Ou mesmo um modelo médio somente para um parâmetro. Então, você faz só a média, por exemplo, da constante de tempo. Que vamos falar, o regime permanente dele tá ok e ele tá errando um pouquinho ali no transitório. Então, você faz a média só da constante de tempo. Entendeu? Então, você pode trabalhar com essas jogadas, já que você tem modelos próximos. Pra você tentar decidir qual é o melhor. Ver se você chega num resultado melhor ainda do que esses dois que você tem. Entendi. Eu vou conversar com minha dupla para discutir sobre isso melhor. Beleza, então. Bom, vamos lá, Anderson. Ô Lucas, complementando um pouco da pergunta do Eduardo, algo que foi bastante discutido na disciplina teórica,
bastante não, vamos dizer assim, tem uma certa discussão lá, é que quando você tem a resposta subamortecida, você identifica 4 parâmetros, tempo de subida, tempo de acomodação, de pique e overshoot. E com esses 4 parâmetros, você só precisa de 2 para poder identificar o amortecimento e a frequência natural. Ou seja, no mesmo degrau, você consegue identificar quase que infinitos modelos. Não são infinitos não, mas você consegue identificar vários modelos, entendeu? Então, eu e minha dupla, como no enunciado não ficou explícito que você pede um degrau positivo e negativo, a gente preferiu obter 2 modelos de um mesmo degrau positivo, só que utilizando, por exemplo, num a gente utilizou tempo de subida e tempo de pique, no outro utilizou overshoot e tempo de acomodação. Tem problema isso? Isso vai dar problema pra gente? Porque lá não é explícito que é positivo e negativo. Eu achei bacana fazer essa análise de diferentes parâmetros que a gente pega, entendeu? Não, isso não é problema não, Anderson. E realmente existe isso, porque aqueles modelos ali são aproximações, você está fazendo leituras gráficas. Acredite, nesse momento a gente está trabalhando num mundo perfeito. Não entrou ali com ruído. Então, na hora que a gente entra, que vai para o sistema prático, que a gente vai adicionar ruído naquele sistema, você tem experiência e sabe como que aquela resposta lá vira uma merda. O sinal vira uma bagunça e você tem que começar a decifrar o que é o sinal dependendo do ruído que está lá. Você já trabalhou no tanque, o Lincoln também já teve a oportunidade de trabalhar lá no tanque, sistema físico real, e sabe que a água oscila, que o sensor sofre interferência da bomba que está rodando lá embaixo e que o sinal não chega para a gente limpinho. Que mesmo passando esse sinal num filtro, ele ainda está bagunçado e está borrado ali por conta, vamos dizer assim, por conta do ruído. Aqui, essa análise que você fez aí, na verdade, quando você está num sistema real, às vezes você tem que adotar isso para o mesmo degrau, pra você cair nessa conversa que eu acabei de ter com o Eduardo. Pra você tentar fazer uma média e um parâmetro de algo que vai descrever melhor. Por quê? A característica do sistema real, sistema físico, que você está coletando dados dele para fazer, ele está bagunçando a resposta de uma tal forma que você tem que meio que dar uma simplificada nela. Aí você usa essa estratégia sua, ou usa degrau positivo, ou usa degrau negativo, ou pega esses 4 parâmetros e vê o que você está chegando lá para tal e para frequência natural. Às vezes dá para fazer até mínimos quadrados, alguma coisa assim. Mínimos quadrados é mais difícil, porque o ruído interfere nisso aí. Tem que ver como que vai montar. E lembra, esses métodos são gráficos. Método gráfico, você não quer programar ele. Você vai lá, faz a leitura. Não, mas eu não tô falando pra fazer agora, não. Tô falando assim, é uma possibilidade. Não, mas se você tá pegando esses métodos, são métodos gráficos. Você não entra com mínimos quadrados nisso daí. Você tenta extrair informação a partir da análise gráfica. Pronto. O máximo que você vai conseguir fazer é dar um zoom para ver o valor de pico, ou ver o valor que está cruzando um eixo, alguma coisa do tipo. Entendeu? Mas sem entrar com um método computacional. Então, para essa abordagem que a gente está fazendo, que ela é gráfica, você não usa esses algoritmos recursivos para determinar valor, não. Aí você foge do que está sendo proposto. Aí, como diz lá no livro do Aguirre, se você quer algo melhor, usa um método de identificação mais eficiente. Usa um método de identificação mais eficiente. Porque esses que a gente está usando, nós estamos usando aqui na disciplina, são métodos básicos, grosseiros. Então eles vão chegar em algo próximo, não vão chegar no melhor modelo. Se você quer chegar no melhor modelo, usa uma técnica mais eficiente. Vai lá para um Armax da vida, vai para um N-Armax, alguma coisa assim do tipo. Que aí você vai ter uma técnica melhor de identificação para pegar essas características que esse método gráfico não está pegando, que ele realmente passa por cima. Ok? Não, entendi. Beleza. Essa que era a minha dúvida, se eu poderia pegar o mesmo degrau positivo para achar 2 modelos no estoque. Não, beleza. Arthur. Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Aqui, te contextualizar. Meu sistema é um sistema sobre o trabalho que é para entregar sábado, tá? Uhum. Meu sistema é um sistema de quarta ordem, ele comporta-se como um sistema subamortecido. Qual que é o sistema em si? Sistema de suspensão ativa, quarter car. Ok. No item 12 do
do arquivo, que era pra gente seguir, como se fosse o guia de prática, ele pede para validar os modelos obtidos no item 10. O item 10 é aquela parte que vai pedir todos os 6 modelos, inclusive os modelos pelo método de 3 parâmetros e de Miller. O que acontece? Nesse item 12, eu poderia apenas plotar os gráficos da resposta temporal dos meus modelos de segunda ordem, visto que no item 10, quando ele pede os modelos, eu explico lá que eles não descrevem nada bem o comportamento do sistema, porque eles são métodos aplicados para sistemas superamortecidos, e o meu é subamortecidos. Eu posso no item 12, então, só comparar os dois de segunda ordem? Arthur, se o seu sistema ele é subamortecido, tá? Você pode até aproximar esse sistema seu subamortecido por um sistema de primeira ordem. Mas vai dar uma merda. A sua resposta desse modelo de primeira ordem, ele não consegue acompanhar um sistema subamortecido. Ele não foi feito para isso. Então, a análise que você tem que fazer antes olha, não é possível aplicar o método de resposta a 3 parâmetros e a resposta lá de Miller, o método de Miller, porque o sistema não é superamortecido. Então, o único modelo que pode ser obtido é esse daqui. Você pode, a título de curiosidade, para comprovar o que você está falando lá atrás, que você não pode, devido a essa característica aí do sistema, dele ser sub ou super amortecido, você pode falar, olha, foi aproximado por um outro jeito qualquer, que é a partir lá da própria análise do gráfico que você vai estar fazendo. Então, parte lá do critério de 4 taus, 3 taus, 5 taus, que é onde seu sistema, vamos dizer, ele... Como é que fala? Ele converge, né? Vai para o ponto de operação. Você fala assim, olha, eu aproximando aqui, dá para ver que o sistema tem... Dá para representar ele por essa função, que é a partir da análise gráfica. Não usando o método de resposta aos 3 parâmetros, não usando como saída de modelagem, né, o método de Miller, porque eles não são para sistema subamortecidos. O que vai acontecer de cara? Se você plota essa curva depois, você vai ver e comprovar que o negócio vai ficar muito ruim, porque o seu sistema está oscilando e o sistema de primeira ordem vai estar como uma exponencial indo lá para o ponto de operação, pro seu degrau. Você conseguiu enxergar os dois gráficos aí, as duas curvas? Eu fiz acabei obtendo os modelos pelo método de 3 parâmetros e pelo método de Miller, e assim, que nem você falou, assim, é inusável isso para representar o sistema, porque fica muito ruim. Então, o meu objetivo era mostrar esses modelos e falar assim, ó, não tem como utilizar isso, não é aplicável de maneira alguma, e no item 12, comparar com o sistema real, apenas 2 modelos de segunda ordem. Sim, mas pro seu caso tem que ser isso. A única coisa que você está fazendo errado é que você está aplicando métodos de identificação que não são para métodos para sistema subamortecido. O seu erro está aí. Se você falar que você obteve esses modelos de primeira ordem pelo método de resposta 3 parâmetros ou pelo método de Miller, isso está errado. Ok, então. É por aí que você tem que achar, você pode aproximar a partir de uma análise gráfica lá da sua resposta, e não pelos métodos. Tá bom, obrigado. Indiferente, Arthur, indiferente o método que você usa, se o seu sistema é de 4ª ordem, é um sistema subamortecido, então ele está oscilando, e você quer aproximar isso por um sistema de primeira ordem, qualquer método que você usar, a resposta desse modelo, né, de primeira ordem vai ser completamente diferente, né? Então vai ser muito ruim comparado com a dinâmica real do sistema que você tem ali. Entendi. Tá certinho, então. Muito obrigado. De nada. Ô Lucas, mas então quem tiver subamortecido não precisa apresentar nada no relatório sobre superamortecido? Anderson, você tem que fazer, a questão é justificar. Vocês têm... pessoal, isso aqui, essa dúvida já chegou para mim, não é só do Anderson, tá? Não é o Anderson que tá colocando, porque outras pessoas já enviaram e-mail para mim a respeito disso. E eu já respondi individualmente. Existe um método? Existe. O método, ele não tem algumas características para ele ser aplicado? O método de resposta ao degrau de 3 parâmetros, o método de Miller, ele é feito para sistemas superamortecidos.
Se você já está declarando que seu sistema é sub, você pode aplicar esse método? Não pode. Aí você está cometendo um erro. Se eu estou pedindo, aplique o método de milha, aplique esse outro método e faz isso daqui, você tem que falar, olha, nesse método não é, você tem que justificar. E igual eu falei pro Arthur, plota um método, se o sistema é subamortecido, ele vai estar oscilando. Você põe a resposta de um modelo de primeira ordem, qualquer que seja, diferente de como ele foi obtido, que você vai ter que obter esse modelo de primeira ordem a partir da análise gráfica e não a partir desses métodos que a gente tá falando, ele vai ficar muito ruim. Agora, aplicar método feito para sistema superamortecido em sistema subamortecido, isso é errado. Então aí você comete um erro técnico. Se não é possível aplicar o método que está sendo pedido no sistema que você está analisando, explica o porquê que isso não pode ser aplicado. Não é porque pediu que tem que entregar. Se não dá para fazer, justifica que não dá para fazer. Isso é o que? Correto tecnicamente. E não aplicar um método errado, aplicar um método que não condiz com o sistema para falar que entregou uma função de transferência. Ô Lucas, mas é porque a gente ficou com medo, tipo assim, de aí chega na correção e fala, a gente não... Ô Anderson, vocês não tem que ter medo, gente, vocês têm que pensar tecnicamente. A gente está pedindo as coisas, isso vale, eu vou falar por mim, vou falar em nome do Walter. A gente pede, cada um está trabalhando com um sistema diferente. Se o método não é aplicável, por que você vai aplicar? Tecnicamente isso é correto? Não. Tecnicamente isso é errado. Então como que você vai fazer essa aplicação? A gente quer formar, que é profissional. Você como profissional tem que falar, olha, esse método não pode ser aplicado. Por esse motivo. Então não é possível obter isso daqui. Dessa forma como está sendo solicitado. Ô Lucas, mas então assim, só para deixar claro, nem nas preliminares a gente não precisa colocar nada sobre Miller, nada sobre 3 parâmetros. É só a gente em algum lugar justificar que não é possível obter modelo de primeira ordem, pronto. A gente não precisa mostrar gráfico de primeira ordem, não precisa mostrar função de primeira ordem, nada disso. Você pode até mostrar gráfico de primeira ordem, mas é igual eu falei, esse modelo seu de primeira ordem, ele não será obtido usando o método de resposta ao degrau de 3 parâmetros e usando o método de Miller. Você vai ter que tirar isso do gráfico. Tá? Entendi. Então nem na revisão de métodos também... Mas se você não pode, pra que você vai usar isso? Não, beleza. Não cabe. Igual eu te falei, a gente já tinha feito isso tudo achando que era pra aplicar, porque assim, a gente achou que, assim, desculpa tá falando isso, mas é porque a gente achou que não ficou muito claro no enunciado, sabe? Porque falou claramente, não, obtenha isso e pronto. Ó, gente, mas, peraí. Vamos pensar aqui, isso vale pra qualquer um, não vale pra você não, tá, Anderson? Isso é um aviso pra turma inteira. Gente, a gente tá trabalhando, cada um com um sistema diferente. A gente tem que pedir as coisas da forma como foi dado em sala de aula. Se for fazível, vamos dizer assim, você faz. Se não for, você justifica por que você não tá fazendo. É um trabalho técnico. Tô pedindo, tá, mas isso aqui não é aplicável aqui, ué. Vocês não... Olha, ou entrega o que está sendo pedido, tá, de um modo bem direto. Ou vocês entregam o que está sendo pedido, ou justifica tecnicamente por que não está sendo entregue. Agora, vocês têm que ter bom senso, e não é porque eu pedi, ou porque o Walter pediu, que vocês têm que sair fazendo coisa errada. Fazer a coisa errada, vocês perdem nota. Justificar por que não foi feito, desde que justificado tecnicamente, vocês não perdem nota. Não é ferro e fogo. Abram um pouco a cabeça de vocês aí, esse sentimento, tá? Todo mundo, todos vocês. A gente está pedindo uma coisa. Se não é possível aplicar a técnica que está sendo feita, justifica. O que você não pode fazer, que você vai ser penalizado, é, olha, meu sistema é subamortecido, eu não posso aplicar o método de Miller ou o método de identificação de resposta aos 3 parâmetros, pronto, então não vou fazer nada. Aí na hora que a gente pega para ler o relatório, não tem uma justificativa técnica,
o modelo não está obtido, ou eu apliquei um método que não cabe no meu sistema, isso tudo é errado. Aí vocês vão perder nota. Num caso como esse, o fato da gente pedir, ou você entrega a função de transferência, ou você entrega o controlador, ou você justifica que aquele método que está sendo solicitado não pode ser aplicado. Agora, aplicar método errado porque está sendo pedido, isso não existe. Isso é penalização. Ao contrário do que vocês pensam e vocês estão fazendo aí, porque faça método de milho, ou faça método da resposta aos 3 parâmetros, não é para fazer, é para fazer se for aplicável. É aí que entra o engenheiro, é aí que vocês têm que tomar. E em momento algum, tá? Tanto em teoria quanto laboratório, vocês vão ser penalizados por não entregar o que está sendo pedido. Desde que exista justificativa técnica, tá bom? Para justificar a não entrega do que está sendo pedido. Então, abram mais os horizontes e não fiquem com essa coisa. Ó, pediu a função de transferência pelo método de milho. Tem que entregar, tem que entregar. Não, você vai entregar se for possível entregar. Se pensar aí, a turma está com 40 alunos, são 20 sistemas diferentes. O método não é genérico. Então, serve ou não serve? Por que eu mexi no sistema? Olha a prática 3. Eu peguei o sistema fanplate, fiz ele ter um comportamento super amortecido para aplicar os métodos. Naturalmente, aquela planta ela é subamortecida. Na prática 4, eu mexi no parâmetro massa para que ela apresente o comportamento natural. E ela apresentou um comportamento lá de sistema subamortecido. Mas por quê? Eu queria aplicar um método e queria aplicar o outro. Se eu deixo o sistema natural, ali igual a gente fez na prática 4, não dava para eu aplicar o método de Miller e o método de resposta a 3 degraus. Certo? E não vou pegar um e-mail que o Anderson falou aqui, dá licença, tá, Anderson, para eu poder colocar como exemplo. Vocês não podem fazer isso que eu fiz em aula. Que é o quê? Ajustar parâmetros do modelo para que o modelo tenha resposta super amortecida para eu então poder aplicar um método de Miller ou aplicar o método de 3 parâmetros. Vocês vão definir lá, olha, o sistema tem essa massa, tem essa constante de rigidez. Pronto. Simula. Se ele for super amortecido, beleza. Se ele for subamortecido, beleza também. Aplica as técnicas que dá para aplicar. Acabou. Vocês não tem que ficar ajustando os parâmetros de sistema para ele dar a resposta característica que vocês querem. O sistema é um. É isso que vocês vão encontrar na prática. Agora, lida tecnicamente com esses problemas que vocês vão encontrar. É possível ou não é possível de aplicar? Que isso sirva para todo mundo aí da turma. Combinado assim então, gente? Sim, Natan? Não, combinado, Lucas. É porque, igual eu te falei, a gente achou que não ficou claro e, assim, trouxe a discussão aqui, mas beleza. Não, Anderson, a dúvida ela é importante. E é importante esclarecer isso. Eu não estou questionando isso, não. E claro, tá lá, faça um método de Miller, mas você vai fazer onde é possível aplicar. Se não é possível aplicar, o que você vai fazer? Não vai fazer, você vai justificar. Sim, Natan? Ô Lucas, o seguinte, quando a gente enviou a proposta para vocês, a gente estabeleceu alguns possíveis parâmetros, valores máximos, valores mínimos e tal. Só que agora que a gente sentou e calculou, tá realmente mexendo no modelo, a gente encontrou alguns valores conflitantes. E para resolver isso, a gente precisa mudar os parâmetros. Se a gente, tipo assim, mudar os parâmetros em relação à proposta... Pode mudar sem medo. Pode. Tá. E fazer todo o relatório com os novos parâmetros, tá tranquilo, né? Mas não faça suposições absurdas para esses parâmetros, não. Tenha consciência... Pensando no físico real. Só essa atenção que eu te chamo aí. Valores físicos coerentes. Porque depois vai ter gente que vai falar que vai ter 2.000 Newton de força, não sei o que, para um motorzinho pequeno não vai rolar.
Então é só manter uma coerência, né, vamos dizer assim, com a realidade. Não, sim. Beleza? Gente, Muito obrigado. de nada. Pessoal, vamos encerrar aqui então, que já passou do horário nessas dúvidas aí. Espero ter esclarecido vocês. O que eu falei aqui, a dúvida que o Anderson levantou, ela é super importante. Vai afetar vocês aí nesse trabalho, vai afetar vocês no restante dos trabalhos. No trabalho final também, né? Porque não só no trabalho final, mas nas avaliações e tudo. Então, pensem tecnicamente. Quando é possível, a gente faz. Quando não é possível, a gente justifica. Lembrando, cada um de vocês está com um sistema diferente. Então, a gente joga a bola. Você tem que pegar e saber se você joga com aquela bola. Tá? Isso faz parte desse amadurecimento técnico. Então, é importante vir essas dúvidas à tona mesmo, para a gente discutir e vocês trabalharem mais tranquilo. E pensar que vocês... Eu, Lucas, vejo vocês aí como futuros profissionais. Então, estou tratando vocês como engenheiros. Eu quero respostas técnicas que respeitem a técnica. Tá? Podem pensar e levar esse sentimento ao longo de todas as disciplinas que a gente vier a fazer aí ao longo do curso. Mantenha a coerência técnica, que você vai ser tudo bem nas minhas avaliações. Você não vai ser prejudicado em nada, desde que respeite a técnica. Tá bom? Turma, um abraço a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda sobre o trabalho que precisa esclarecer, pode mandar e-mail para mim, para o Walter. Faz igual eu falei para o Matheus. Às vezes manda a dúvida por e-mail, me põe em cópia, põe o Walter em cópia, que o que vê primeiro responde. Às vezes eu tô fora do computador, o Walter tá no computador, ele responde. Ok? No mais, um abraço, até a próxima semana então. Até mais. Tchau. Um abraço, Lucas, até mais. Até, tchau. Falou, até mais. Valeu.